Hoje, vamos embarcar numa jornada fascinante pelas maiores questões que a humanidade já se fez. De onde viemos? Como o universo começou? E como a vida surgiu na Terra? Vamos explorar o que a ciência nos diz e como a fé se posiciona diante desses grandes mistérios. Preparados? Então vamos lá. A ciência nos oferece uma narrativa incrível, construída sobre décadas de observação e experimentação. A teoria mais aceita para a origem do universo é o Big Bang, há cerca de 13,8 mil milhões de anos. Todo o universo estava concentrado num ponto extremamente quente e denso. Então, uma expansão colossal aconteceu. Não foi uma explosão no espaço, mas sim a própria expansão do espaço. Nos primeiros instantes, o universo era uma sopa de partículas fundamentais. Com o tempo, enquanto se expandia e arrefecia, a gravidade começou a agir, permitindo que a matéria se agrupasse. Surgiram os primeiros átomos, principalmente hidrogênio e hélio. Esses elementos formaram nuvens gigantes que, sob a sua própria gravidade, colapsaram para dar origem às primeiras estrelas e galáxias. Dentro dessas estrelas, através da fusão nuclear, elementos mais pesados como o carbono, o oxigênio e o ferro foram forjados. Quando estrelas massivas morriam em explosões espetaculares chamadas supernovas, esses elementos eram espalhados pelo cosmos. Somos, literalmente, poeira das estrelas. E a nossa casa, a Terra. A sua história começa há cerca de 4,5 mil milhões de anos. O nosso sistema solar formou-se a partir de uma dessas nuvens de gás e poeira deixadas por estrelas antigas. No centro, a maior parte da matéria juntou-se para formar o Sol e, ao redor, pequenos grãos de poeira colidiram e grudaram, formando corpos cada vez maiores, os planetesimais. Através de milhões de anos de colisões e fusões, esses corpos deram origem aos planetas, incluindo a nossa Terra. No início, a Terra era uma bola de rocha derretida e bombardeada constantemente. Com o tempo, a sua superfície arrefeceu, formando uma crosta. Vulcões expeliram gases que criaram a primeira atmosfera, e o vapor de água condensou-se, chovendo por séculos até formar os oceanos. O cenário estava pronto para o próximo grande ato. A origem da vida é um dos maiores enigmas da ciência. A hipótese mais forte sugere que a vida surgiu na Terra a partir de matéria não viva, num processo chamado abiogênese. Nos oceanos primitivos, ricos em compostos químicos, a energia de relâmpagos e da radiação ultravioleta pode ter promovido reações que formaram moléculas orgânicas complexas, como aminoácidos e nucleótidos, os blocos de construção da vida. Essas moléculas podem ter se organizado em estruturas capazes de se replicar, talvez usando o ARN como primeiro material genético. Com o tempo, essas estruturas evoluíram para as primeiras células, dando início a uma jornada de 3,8 mil milhões de anos de evolução por seleção natural, que resultou na incrível diversidade de vida que vemos hoje, de bactérias a baleias, de fungos a seres humanos. Agora, vamos mudar a nossa perspectiva e olhar para o diálogo com a fé. É importante dizer que não existe a visão da fé, mas sim muitas visões diferentes. Para muitas tradições religiosas, a questão não é o como o universo surgiu, que é o domínio da ciência, mas o porquê. A fé busca o propósito, o significado. Pensemos no cristianismo, por exemplo. O livro do Gênesis começa com: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Para muitos teólogos e fiéis hoje em dia, esta não é uma descrição científica literal, mas uma afirmação teológica profunda sobre a natureza da realidade. A história da criação em 7 dias pode ser interpretada poeticamente, como uma forma de dizer que Deus é a fonte de tudo, que o universo não é um acidente caótico, mas fruto de um ato intencional e criador. Nessa visão, o Big Bang pode ser visto como o mecanismo que Deus usou para colocar o universo em movimento. A evolução não seria um processo cego, mas o método engenhoso através do qual Deus guiou o desenvolvimento da vida. A ciência descreve a melodia, e a fé tenta compreender o compositor. Muitos cientistas ao longo da história
foram pessoas de fé profunda, eles não viam contradição entre o seu trabalho e as suas crenças. Pelo contrário, para eles estudar o universo era uma forma de admirar a obra do Criador. Francis Collins, o diretor do projeto Genoma Humano, é um cristão devoto e vê a evolução como totalmente compatível com a sua fé. O próprio Georges Lemaitre, o padre católico que propôs pela primeira vez a ideia de um universo em expansão, menos a base do Big Bang, via sua ciência como algo separado, mas não contraditório, à sua teologia. Ele acreditava que a ciência e a fé são duas formas diferentes de chegar à verdade. Então, será que ciência e fé são inimigas? Para muitos, a resposta é um claro não. Elas podem ser vistas como ferramentas diferentes para explorar aspectos diferentes da realidade. A ciência usa o método empírico para responder a perguntas sobre o funcionamento do mundo natural: o, que, como, quando, onde. A fé e a filosofia lidam com questões de significado, propósito e moralidade. Por que estamos aqui? Qual o nosso papel no cosmos? É o que o cientista Stephen Jay Gould chamou de magistérios não sobrepostos. Cada um tem o seu domínio de autoridade e o conflito surge quando um tenta invadir o território do outro. A ciência não pode provar ou refutar a existência de Deus, porque Deus, por definição, está fora do mundo natural que a ciência estuda. Da mesma forma, usar textos sagrados como um manual de ciência pode levar a conclusões equivocadas. O diálogo entre estas duas grandes áreas do conhecimento humano enriquece-nos, permite-nos olhar para o universo com um duplo sentimento de admiração. A admiração pela elegância das leis físicas que a ciência revela e a admiração pelo mistério e pela possibilidade de um propósito maior que a fé explora. Em vez de escolher um lado, talvez possamos apreciar ambas as perspectivas. Podemos maravilhar-nos com a vastidão do cosmos revelada pelo telescópio James Webb e, ao mesmo tempo, refletir sobre o nosso lugar e significado dentro dessa imensidão. A busca por conhecimento e a busca por significado não são mutuamente exclusivas. São talvez as duas faces da mesma moeda da nossa experiência humana. E você, o que pensa sobre tudo isto? Como você concilia a visão científica com as suas próprias crenças ou filosofia de vida? Deixe a sua opinião nos comentários. Vamos conversar de forma respeitosa sobre este tema tão profundo. Se você gostou desta reflexão, não se esqueça de deixar o seu like, partilhar o vídeo com quem possa interessar e, claro, subscrever o canal para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado por me acompanhar nesta jornada e até a próxima.